Viva! Boa tarde, bem-vindos ao terceiro episódio do videocast. O meu nome é Cristina, no Ravelry sou Puela63, assim como noutras redes sociais. Desde já quero agradecer a todos os vossos encorajamentos para que eu continue com o videocast. Eu tenho-me divertido bastante. Ontem fiz uma gravação, mas acabei por achar que estava muito desorganizada, enorme, muito longa, e pensei que não estava adequada para publicar. Então hoje estou. Também o motivo principal foi que a luz estava difícil. Havia muita luz. Ontem era excesso de luz. Eu baixei ainda este store, mas o sol batia com tanta força que as coisas não resultaram muito bem, via-se mal e havia assim um brilho no lado da janela. Pronto, hoje resolvi gravar novamente, espero que este episódio saia um pouco melhor. Então, passemos já ao que eu tricotei esta semana. Foi pouco, porque tive mesmo pouco tempo para tricotar, mas posso-vos mostrar, entretanto, que eu não acabei nada. Continuei a trabalhar no meu Featherweight Cardigan, o modelo da Anna Fetish, mas ainda os progressos ainda são poucos. Embora ele aqui tem uma agulha que é estreita, mas e por isso também não se percebe muito bem onde vou. Estou-me a aproximar do ponto em que vou poder pôr as mangas de lado e continuar só o corpo. Mas por enquanto está assim. Foi muito pouco o que eu tricotei desde da última vez que gravei. Este fio é Malabrigo Lace, na cor Forest, que eu comprei na Tricô das 5. Para além deste casaco que eu já tinha mostrado, também tinha mostrado uma camisola, que é a camisola Flex Tin Can Knit, que eu estou a fazer para um meu sobrinho e que na semana passada estava ainda no corpo, desta vez já terminei o corpo. Resolvi fazer assim como aqui no pescoço. No início tinha feito o cast on numa cor contrastante, resolvi terminar também no cast off com uma cor contrastante, que vou também usar depois nas mangas, nos punhos, vou também fazer assim. Esta camisola, o meu sobrinho tem 4 anos, esta camisola é feita de acordo com as instruções do tamanho de criança maior, creio que 9, 10 anos, porque o fio que eu estou a usar não é o fio recomendado. No modelo recomendam o Aran ou o Worsted, agora não me estou a lembrar, o Aran é um pouquinho mais grosso que o Worsted, e eu estou a usar um fio Decay, que é o Pure Wool Superwash Decay da Rowan. Eu já tinha mostrado a semana passada. É um fio que, apesar de ser superwash, tem muito bom tato. Por isso, não sei se conseguem ver bem aqui o nome da linha. Está aqui. Pure Wool Superwash Decay. Estou a gostar bastante de trabalhar com esta linha. Não me importava de fazer, se calhar, uma camisola depois para mim com esta linha. E depois, as meias do trabalho de casa que eu na semana passada iniciei, eu resolvi fazer o trabalho de casa e depois, além do trabalho de casa, fui procurar um ponto para a perna e comecei a testá-lo. Então, tenho aqui para mostrar, já dá para ficar, isto não é propriamente uma surpresa, de maneira que posso mostrar perfeitamente aqui o ponto. Portanto, fiz o trabalho de casa, eram 12
voltas aqui do elástico. E agora eu, entretanto, escolhi um ponto que publiquei no meu blog a meio desta semana para as pessoas mais apressadas que queriam continuar, porque realmente fazer 12 voltas de cós não é nada. E então aqui está também os meus progressos na perna. Pronto. Depois, no fim deste episódio, eu voltarei a fazer um segmento só sobre as meias, em que vou explicar porque há pessoas que têm dificuldade em perceber o esquema, como é que se segue o esquema, e então eu vou ajudar um pouco a perceberem isso. Estas meias que eu estou a fazer com uma linha dos fios do Aldi. O Aldi, uma vez por semana, faz... uma vez por ano, pelo menos, põe à venda lãs diversas, entre as quais lãs para meias. Eu, sinceramente, não me interesso muito pelas outras lãs, mas as lãs para meias gosto. Costumam vir em pacotes de 4 novelos, 2 lisos e 2 coloridos. O ano passado os coloridos eram com riscas, com cores muito giras. Eu quis logo todas as cores que havia. Estou mortinha por saber como é que vão ser as cores deste ano, porque não vi o anúncio. Mas sei que já vai haver uma nova venda dessas. As lãs vêm assim com esta etiqueta, lã para piugas, e são 75% lã, 25% nylon, como é muito normal nas lãs para meias. E então estão-me a sair bem, eu gosto destas linhas, já fiz várias meias com estas linhas e acho que tem um bom valor. E depois dos trabalhos que eu estava a fazer, estes são os principais. Não adiantei nas meias, aliás, aquelas meias que eu estava a fazer com a linha réguia, desmanchei, voltei a fazer e resolvi desmanchar outra vez porque não estava a ficar satisfeita com aquilo. Tinha deixado cair uma malha que estava a ser difícil de apanhar porque tinha sido muitas voltas abaixo, de maneira que eu achei que o fio é muito engraçado. Vi ainda anteontem um podcast da Susan B. Anderson em que ela mostrava umas meias feitas exatamente naquela cor em que eu estava a fazer, e eu gostei tanto das meias dela que disse realmente este fio merece umas meias mais bem feitas, e então desmanchei-as e vou voltar a fazer desde o início. Esta semana não trabalhei naquelas meias azuis que eu mostrei na semana passada, mas entretanto eu tinha falado que queria começar o Child Mars da designer Clarice Gomes, que é Clarice Reg no Ravelry. E aqui está o princípio. Comecei só mesmo as primeiras voltinhas antes de dormir, senti-me com muito sono e resolvi não continuar, porque embora seja simples, é sempre um risco uma pessoa tricotar uma coisa em que tem que seguir um gráfico quase a dormir. E pronto, aqui está. Usei o fio que tinha mostrado na semana passada, que é o Oslo da Dyed by Alfinete, e o modelo Mars. Eu creio que na semana passada não cheguei a mostrar, mas tenho aqui no meu iPad já uma imagem do Shile. Como veem, tem assim umas ondulações. Ele é muito bonito. Eu já vi vários modelos feitos por algumas amigas que o fizeram e gostei de todos. Nem sempre é assim, há modelos em que eu gosto de uns e outros não. Gostei de todos. É realmente um modelo em que vale a pena ver. Eu vou deixar o link depois para verem no Ravelry, porque é muito bonito. E pronto, assim, de trabalhos que eu tenha estado realmente a fazer, porque trabalhos em progresso tenho várias dúzias, como já disse. Um dia destes começo a mostrar o que tenho. Ainda recentemente estive a arrumá-los, a organizá-los
a eliminar alguns que já não me interessam, mas mesmo assim ainda tenho muitos. Para uma próxima oportunidade vou mostrando aos poucos, por capítulos, porque são meias, são childs, são camisolas, tanta coisa. E pronto, em relação ao que então eu fiz, ao que eu trabalhei esta semana, já mostrei tudo. Depois, em relação a aquisições, eu tinha dito, e normalmente devo dizer que quando digo cumpro, mas acho que se calhar não tinha bem o meu coração neste. Quando disse que não ia comprar mais nada até 22 de dezembro, também é o que eu digo, os deuses conspiraram contra mim. Primeiro, aconteceu-me uma desgraça. Ia dar uma aula de tricô na Tricô das 5 e preparei material para levar, entre os quais um novelo de lã grossa e umas agulhas de 5mm, só que eram daquelas agulhas de corda, que mais uma vez me esqueci de trazer para aqui, vou buscar, mas agulhas daquelas que se tiram, interchangeable, não sei se nós temos um termo em português para isso, mas toda a gente sabe o que é que são. E eu, recentemente, comprei um estojo de agulhas Adi Interchangeable, aquilo que eles chamam Adi Click. Vou mostrar as agulhas, só um momento. É este estojo, creio que muita gente conhece. Este estojo que eu comprei recentemente é das agulhas, vou mostrar aqui. Faltam aqui muitas pontas porque eu estou a trabalhar, a fazer vários trabalhos, como sempre, por isso nunca sei como eu digo, onde é que eu hei de pôr para... Então, estas pontas que eu posso mostrar aqui mais perto são aquelas pontas ligeiramente mais bicudas das Adi Lace. Portanto, isto são agulhas lace ou pontas lace. Estas pontas são um bocadinho pequenas porque eles têm dois tamanhos. Estas são as pequenas que permitem usar cordas muito pequeninas, porque quando as cordas são muito pequenas, as agulhas grandes não se consegue fazer o círculo para trabalhar. Eu, por acaso, para dizer a verdade, prefiro pontas maiores, mas neste caso, de propósito, comprei as mais pequenas para poder usar as cordas pequenas também. Acontece, estava eu a dizer que ia dar uma aula na Tricô das 5 e levava no autocarro, levava o meu tricô no autocarro e com já montadas as agulhas de 5mm na corda. Ao tirar o trabalho com que estava a fazer, creio que era às meias até, no autocarro, devo ter deixado cair a agulha que estava preparada para a aula, mas estava solta por cima no saco de tricô. Quando cheguei à Tricô das 5 é que dei conta de que a agulha, as pontas e a corda, que já estavam montadas, tinham desaparecido. Fiquei mesmo aborrecida, porque este estojo não é a coisa mais barata que há e fiquei desconsolada de, desde logo, estar desfalcado. Eu, quando comprei, comprei no Corte Inglês, e quando o comprei, tinha perguntado à senhora se vendiam pontas soltas, portanto, porque eles têm vários acessórios destes tojos, mas as pontas, as agulhas propriamente ditas, eu estava a pensar na altura que alguns tamanhos eu gostaria de ter as agulhas maiores, mas a senhora disse que não vendiam só as agulhas. Eu vi lá que tinham cordas à venda e outros pequenos acessórios, mas agulhas não. E então já sabia que não vendiam, mas eu tinha na mesma altura procurado na net e vi que vendem lá fora. Até lembro-me de ter visto no site da Amazon Co UK, eles tinham pontas, quer destas, quer das grandes, à venda. E por isso, naquele dia, o tal dia da aula de tricô, depois da aula vinha correr para casa e encomendei as pontas.
Número 5, vou-vos mostrar aqui, nem as abri ainda para pôr nos tojos, só para poder mostrar aqui. Então, como veem, sempre vêm em caixas, assim, em pontas individuais. Adiclick, lace, as pontas pequenas. Como também perdi a corda, resolvi também mandar vir. Tenho aqui uma luz que me está a fazer muito brilho, não sei. Ups, assim também fica escuro demais, pois não vêm as coisas que eu mostro. Mas queria que ela... mandei também vir um conjunto de cordas. Penso que a embalagem não diz nada, ou pelo menos eu não descobri onde é que diz quais cordas e quantas traz. Mas eu penso que é exatamente igual ao que os tojos trazia, porque aqui atrás o estojo está muito bem arrumadinho. Lá dentro tem as pontas, que eu já mostrei. Aqui tem, isto aqui é um conector de cordas, portanto, para se juntar duas cordas e tornar ainda mais longo o fio. E aqui atrás vinha com cordas de... Eu já só tenho aqui uma, porque como tenho tantos trabalhos em mãos, fui logo gastando as cordas. Esta é a mais pequenina, e lá está, para trabalhar com esta, as agulhas grandes não dariam, portanto, só as agulhas pequeninas é que dão. Esta é uma corda de 40 centímetros. A corda não é de 40, a corda não sei quantos aqui tem, deixa-me só ver. Pois, aqui o que é que diz? Diz que... Pois, diz 40 centímetros, mas 40 centímetros é com as pontas já postas. A corda propriamente dita é mais pequena, isto não tem 40 centímetros. Depois, além destas de 40, tem 50, 60, 80 e 1 metro. Creio que não tem 1,20, porque eles também têm agulhas de 1,20, mas as cordas não me lembro. Por isso, eu também não abri ainda aquele conjunto que vinha em separado. Comprei, porque nunca são demais. E vêm assim. Isto há à venda cá, no Corte Inglês, que foi onde eu comprei os tojos, e penso que nas outras lojas que vendem agulhas Adi têm estas cordas assim em separado. Mas o problema foi que ao pôr-me a ver estas coisas, não resisti a olhar para outras agulhas. Há uns tempos tinha visto no Little Bobbin's Knits um podcast da... creio que ela se chama Dani, mas não me lembro bem. Nesse podcast ela me falou ainda há pouco tempo de umas agulhas da Knit Pro Zing, que eu achei muita piada. São umas agulhas que eu acho que são um bocadinho imitar aquelas Signature Needles, que são umas agulhas muito boas, mas carrérimas, que há... caríssimas, que há... que são com umas cores metalizadas e umas pontas muito afiadinhas. Estas agulhas Zing que ela mostrou são assim também. São umas agulhas, eu vou mostrar que eu já tenho aqui umas em uso, porque mandei vir. Como veem, a agulha tem, esta aqui é rosa metalizado e depois a ponta é prateada, assim, bastante afiadinha, mas não magoa. Não é exageradamente pontiaguda. E eles fazem, tal como os outros, por cada espessura tem uma cor. Esta é a de 2 mm e, portanto, todas as agulhas deles de 2 mm são rosa metalizado. Quer sejam agulhas direitas, quer sejam agulhas de duas pontas, quer sejam agulhas circulares. Eu confesso que nunca consegui fazer meias com duas pontas. Só comecei a fazer meias quando aprendi que se podiam usar. Na altura, o primeiro método que eu usei foi com duas agulhas circulares. Mas gostava de dominar as duas pontas. E então mandei vir esta agulha circular de 2 mm, que é o tamanho que eu normalmente uso para as meias, e mandei vir umas agulhas de duas pontas, também de 2 mm. Como podem ver, também são cor-de-rosa, metalizado, com as pontas prateadas. Vir estas porquê? Porque têm 15 cm, o que eu acho que talvez seja um pouco mais fácil do que aquelas enormes, porque eu tenho algumas, mas são mesmo da Knit Pro, tenho umas Carbons
mas são muito grandes e eu tentei uma vez trabalhar com elas e sinceramente não consegui. Uso muito agulhas de 2 pontas para fazer I-cord, para fazer para apanhar malhas, para fazer aqueles bordas de chale que são remates perpendiculares ao resto do chale e que dá para fazer com agulhas pequeninas, mas para trabalhar em circular, quer para um chapéu, quer para umas meias, até agora não consegui ainda. Claro que não consegui porque não me dediquei com força suficiente, mas ao ver estas assim mais pequenas, achei que talvez seja desta. E entretanto, claro que não foi só a 2 mm que eu comprei mais duas circulares uma de 2,25, como se pode ver, a de 2,25 é amarela, sempre metalizadas, com as pontas prateadas, e a de 2,5. Neste caso são encarnadas, com as pontas prateadas. Estas que eu comprei porque são para... eu uso... e comprei pode-se ver aqui, 1 metro, porque eu para trabalhar em Magic Loop, meias e outras coisas que eu faço, mittens, luvas mesmo, e eu até para os dedos da mão, que têm muito poucas malhas, eu uso o Magic Loop, uso agulhas circulares. E para usar o Magic Loop eu prefiro agulhas circulares bastante grandes, e por isso mandei vir 1 metro. Estou a pensar, gostei, estou a trabalhar com esta agulha na meia, tal meia de TPC, e por acaso não é esta é a segunda. Estou a tentar fazer as duas ao mesmo tempo, mas estou aqui a trabalhar e estou a gostar muito da agulha. Depois pensei que gostaria de ter, aos poucos, ir comprando outros tamanhos um pouco maiores, mas aí talvez eu vá, pelo menos no início, porque claro, o ideal era ter todas com 1 metro, todas, mas calma aí. No início os tamanhos agora maiores serão para trabalhar camisolas ou outras coisas, e aí posso usar uma corda mais pequena porque até dá jeito. Porque, as cordas de 1 metro não dão jeito para trabalhar em redondo, porque aí eu quero trabalhar mesmo em circular, mas sem ser com Magic Loop. Por isso prefiro agulhas de 60 centímetros. E seria sensato que eu ficasse por aqui nas tais compras. Só que, como eu digo, os deuses estão contra mim. Na Tricô das 5 vendem fios Drops. E a Drops periodicamente faz promoções. Em 1 de outubro começou o que eles chamam Alpaca Party. Alpaca Party é os fios que contêm alpaca estão com 25% de desconto. Ora, os fios que contêm alpaca são, para meu azar, daqueles que eu gosto. Eu gosto muito de vários fios da Drops. Acho que é uma linha bastante económica e que tem uma boa relação de qualidade-preço. Pronto. Os fios de alpaca são fios fininhos, a linha alpaca mesmo, porque eles têm vários. Têm depois fios que contêm uma grande porcentagem de alpaca de várias grossuras. Neste caso, estou a pensar no que eles chamam alpaca, que é um fio assim, fingering, fininho, que eu gosto muito. Eu, aliás, gosto de tricotar sobretudo com fios fininhos. E quando a última vez que fui à loja da Tricô das 5, estava em cima da mesa estes novelos. E estes novelos, como podem ver, é a alpaca. Estava a tentar ver se com a luz se via bem. São um verde seco. Eu penso que gosto imenso de verde e não resisto. Lembro-me que a Paula, que estava a atender na loja, até disse: mas esse fio já havia cá há imenso tempo. Só que eles costumam ter os fios guardadinhos nos armários, assim, nas estantes. E eu, quando entro lá, porque vou a um encontro de tricô, ou vou dar uma aula, ou só para conversar, tento não olhar com muita atenção para as prateleiras, porque são sempre uma tentação
E olha, é o que se vê. Este estava em cima da mesa e eu não resisti. Pensei logo, este é um fio ainda por cima que tem, cada novelo tem, ora deixem ver, cada novelo tem 160 metros. Portanto, 160? Exatamente, 160 metros cada novelo. Portanto, com 6 novelos ou 7 faz aquelas camisolas assim fininhas, 7 novelos, que foi o que eu trouxe. Chegam. Realmente não consegui resistir e estão a muito bom preço. Só que não ficou por aí. Depois estava lá no encontro de tricô e começaram-me a lembrar de coisas, já não sei a que propósito é que veio a conversa, e falou-se da Volmaisa. Eu disse, há tanto tempo que não vou ao site da Volmaisa, deixa-me cair espreitar. O carteiro bateu à porta. É o que eu digo, o Natal chegou mais cedo. Como veem, estou a tentar chegar. Se eu ainda, como eu digo, sou nova nestas coisas e não domino, não consigo mostrar bem a cor. Esta é uma cor chamada O Tannenbaum, que é a árvore de Natal, e por isso já deverão adivinhar mais ou menos qual é a cor. É um verde bastante bonito. Esta é a linha de 100% lã. E eu gosto da torção deste fio, gosto muito dos fios da Volmaisa. E pronto, chegou o Natal. Mas não fiquei por aqui. Porque, mais uma vez, está tudo contra mim. Estava no outro dia na net e vejo uma publicação no Facebook da Dona Maria. Eu já tinha falado da Dona Maria, que é o Rosário que costuma fiar os fios e faz uns fios muito bonitos. Estou recentemente, ainda aquele Shiloh Mars, eu vi feito num fio de Dona Maria e lindíssimo. Só que desta vez ainda foi pior, porque a Dona Maria pintou uns fios de meias e eu não consigo resistir a fios de meias. E então comecei a olhar e a ler as descrições. E uma coisa que eu também gosto, como muita gente gosta nas meias, é fios que fazem riscas. E na descrição deste fio vinha que fazia 3 riscas, ou riscas de 3 cores. E depois, pior ainda, cada meada desses fios trazia uma que chamam mini skins, que é uma meadinha pequenina em semissólido para fazer calcanhar, ponta do pé e o cós contrastante, que é outra das coisas que eu gosto muito. Portanto, estava tudo contra mim e eu não resisti. Aqui está. Quem é que pode resistir a estas coisas? Este é uma cor que tem tons azuis e mostarda e depois aqui está a tal mini skin para fazer o cós, para fazer quem quer, eu quero. O calcanhar e a ponta do pé. E claro que não me fiquei por uma. Resisti com toda a minha força porque me apetecia era por todas as que lá estavam no cestinho. Mas não. Trouxe duas, trouxe até cores que as chamadas cores improváveis. Eu sempre que olho para uma loja é quase sempre verdes o que eu escolho. Não consigo resistir a verdes e desta vez consegui. Eu até já várias vezes inscrevo-me, na medida do possível, em clubes de tricô, precisamente porque quando são clubes as cores não são escolhidas por nós. E é a única forma que eu tenho de ter cores variadas, porque senão todo o meu stash seria em tons de verde. Além destas duas meadas, vinha isto, esta maravilha, foi uma surpresa. É sempre bom nós recebermos surpresas. Vinham estas 3 mini skins, ideais para fazer quadradinhos naquelas mantas que toda a gente está a fazer. A ditas
os Sock-Yarn Blankets, que são viciantes. Fazemos aqueles quadrados com uma espinha no meio, chamados mitered corners e mitered squares. E vinha na encomenda da Dona Maria, vinham estas 3 meadinhas, que eu gosto. São muito fofinhas, muito suaves e não dá nada vontade de as estragar. Quer dizer, eu quero tricotar com este fio, mas ao mesmo tempo acho tão giras estas meadas. Aliás, isso acontece-me sempre quando começo um trabalho. Eu gosto imenso da lã nos novelos e nas meadas. E quero imenso tricotar com elas. E nunca me arrependo de tricotar com elas. Mas ao mesmo tempo tenho uma ligeira pena de estar a estragar a meada. Por exemplo, esta ainda agora é da Volmaiser. Eles têm... Mas, por acaso, esta é das que vale a pena estragar. Porque aquelas meias azuis que eu estou a fazer também são numa linha da Volmaiser. Que eu tive durante anos assim a meada. E quando a começo a dobar e a fazer novelo, achei o novelo lindíssimo. Ainda mais lindo que a meada. E quando comecei a tricotar, então ainda mais. Mas gosto ao mesmo tempo de ter as meadas assim. E pronto. A loucura ficou por aqui, graças a Deus, porque isto já está, para quem não ia comprar nada, foi assim o auge da desgraça. Já não vou fazer promessas, porque eu acho que desta vez não tinha mesmo o coração nesta resolução. E às vezes é contraproducente, porque o facto de ter resolvido parece que tudo em contrário surgiu para que eu abandonasse a minha resolução. Que mais é que eu posso mostrar? Eu pensei em mostrar-vos um livro de que gosto imenso, mas isso já é redundante porque, como já disse, eu gosto muito de livros de tricô. Desta vez, o livro de tricô que eu trouxe para aqui foi um dicionário de pontos. E a minha ideia foi... Eu expliquei no fim do episódio passado que depois de fazermos o canelado das meias, iria escolher um ponto que se adequasse para continuar a trabalhar as meias, uma vez que esta meia é uma meia assim inventada, uma meia simples. E então, qual o ponto? Eu fui precisamente consultar alguns dos meus dicionários de pontos. Eu tenho muitos, desde uns antigos, clássicos, tenho ali uma primeira edição do ano em que eu nasci, por exemplo, e a outros mais modernos. E eu lembrei-me, o primeiro dicionário que por acaso, não sei se foi o primeiro, por acaso não foi o primeiro, mas um dos dicionários que eu peguei, foi o último que eu comprei, que é não só um bom dicionário de pontos, como tem uma particularidade que eu achei bastante interessante e vou mostrar. Então, algumas pessoas se calhar já conhecerão, mas chama-se Up, Down, All Around, Stitch Dictionary. E qual é a particularidade que este dicionário tem? Primeiro, deixem-me dizer que a autora do dicionário chama-se Wendy Bernard e é uma autora que eu gosto muito. Tenho todos os livros que ela publicou. Portanto, dá para ver como eu gosto muito dela. Claro que ela incide, para eu gostar assim tanto, é que não só apresenta modelos, como também apresenta técnicas e de forma a nós criarmos os nossos próprios modelos. É o tipo de livro que eu gosto mais. E este é um deles. Aliás, eu vou depois mostrar um capítulo em que é precisamente isso. Ela chama-lhe o From Scratch, isto é, nós começarmos a planear os nossos modelos a partir do nada. É uma coisa preciosa ter dicionários de pontos. Aliás, não é por acaso como eu gosto desta ideia de nós próprios irmos construindo os nossos modelos. É uma das razões pela qual eu gosto muito de dicionários de pontos e tenho bastantes dicionários de pontos. Então, este dicionário diz aqui mais de 150 pontos. Mesmo assim é grossinho, 150. Porque qual é a especialidade dele? É que os pontos de tricô nos dicionários são normalmente apresentados de uma forma simples, ou um gráfico, ou texto,
ou as duas coisas, mas a ideia é sempre nós trabalharmos de baixo para cima e frente e verso. Se nós quisermos, por exemplo, como eu aqui queria trabalhar uma meia que é em círculo, às vezes temos que fazer umas alterações. Ou se, por exemplo, queremos fazer um modelo top-down, temos que, por vezes, não basta virar para o gráfico, temos que fazer umas adaptações. Este livro é o que ele traz, já é precisamente isso. Para cada motivo, traz gráficos e explicações em 4 formas diferentes. Deixem-me mostrar um exemplo. Temos aqui este motivo. Ela apresenta assim uma fotografia do motivo, como é normal nos dicionários, mas depois vão reparar que tem abrir aqui nas explicações tem 1, 2, 3, 4. E o que é? Temos bottom-up flat, isto é, o tradicional, começar de baixo para cima com frente e verso. Bottom-up in the round, começar de baixo para cima, mas trabalhando em círculo. Depois tem top-down flat, portanto, começar de cima para baixo com frente e verso. E top-down in the round, começar de cima para baixo, mas trabalhando em círculo. Portanto, e já temos aqui o trabalho todo feito. Todas as adaptações, todas as transformações, os gráficos adaptados para cada um destes. Portanto, é realmente um dicionário muito interessante nesse aspecto. Vou-vos só mostrar aqui outro exemplo. Neste caso temos deixem-me cá ver se eu vos consigo mostrar. Não tenho jeito nenhum para mostrar coisas nas câmaras. Como veem, é um quadrado com uma trança no meio. E depois temos aqui a página das explicações. Que eu estou a fugir com elas. 4 explicações, como podem ver. Tem 2 gráficos, porque neste caso só precisa de mostrar 2 gráficos, mas depois tem as 4 explicações do bottom-up, top-down, flat ou in-round. O livro tem imenso interesse. Tem vários capítulos, como é normal nos livros de ponto. Por isso tem capítulos para fazer knit and purl, portanto só alternâncias de pontos, meia e liga. Tem canelados, tem texturas, tem lace, tem trabalhar com cor, trabalhar com tecidos. Tem também um capítulo dedicado só a bordas e bainhas. E depois tem alguns projetos para nós aplicarmos como exemplo a aplicação destes pontos. Eu vou-vos mostrar só. E eu gosto muito também, acho que também está muito bonito a apresentação gráfica dos modelos. Por exemplo, isto é um padrão simples. Que eu por vezes faço este tipo de padrões, por exemplo, em aqueles panos pequenos que se fazem em algodão. Eu faço para padrões dos dicionários de ponto. Mas eu estava a dizer que ela então apresenta alguns projetos como exemplo. Começa com coisas simples, como por exemplo esta gola aqui, em que o interesse é que ela faz a gola, usa neste exemplo um dos motivos que explica aqui, mas depois diz-nos que nós podemos perfeitamente usar outros motivos para o mesmo projeto. E é assim ao longo do livro. Vai pondo alguns projetos mais adequados aos pontos, ao tipo de ponto no capítulo em que estamos. Este, por exemplo, eu acho muito engraçado. É tão simples, é um chapéu, mas tão simples. Eu ao contrário. Eu não tenho, como eu digo, jeito nenhum para mostrar. Isto é o facto de, pois claro, eu ter o livro virado, não sei onde é a página,
aqui o chapéu. Depois temos isto porque está no capítulo canelado, o chapéu é encanelado. Temos depois aqui um livro, se não me engano, das páginas passadas, assim, os slip stitches, tem aqui umas meias, ela chama-lhe bed socks, são umas meias feitas em linha mais grossa. Depois temos um capítulo de lace com buracos, sobretudo. Não é lace complexo, é só buracos. E ela apresenta um bolero pequeno, tipo aquelas coisas tipo império. Depois, este por aqui é um dos meus favoritos porque ela aqui explica muito bem como é uma camisola top-down, só que, mais uma vez, ela explica como podemos adaptar o modelo da camisola, mas este painel de lace que está aqui no meio pode ser substituído por um outro motivo qualquer. Portanto, no fundo, só com este modelo, este projeto, podemos fazer uma imensidão de modelos diferentes. É só uma questão de... Até podemos fazer a camisola lisa, toda, pronto. Mas também podemos adaptar o motivo que quisermos. O que é, para mim, é fantástico. Eu gosto disto, pronto. Temos aqui depois, no capítulo do trabalho com cores, mais um exemplo. Neste caso, umas mittens simples. Deixa-me só ver aqui. Temos aqui ainda no capítulo eu disse que ela apresentava um capítulo com... Está a ficar uma luz. A luz do lado de fora está a cair. Está a ficar pouca e depois a lâmpada aqui faz muito brilho. Eu vou tentar acender a luz de cima, ver se melhora a qualidade da luz. Não sei se isto faz algum efeito ou não, mas vamos ver. Estava eu a explicar que no capítulo dos bainhas e edges, ela apresenta este cachecol. Eu, por acaso, gosto destas trapinhas, acho simpáticas de usar e são bons presentes para se fazer. É um cachecol, pronto. E depois, ela ainda, a seguir a isto, ainda tem um apêndice que é precisamente aquilo que ela chama Designing from... aqui, desculpem. Deixa eu ver se vê. Designing from scratch. Isto é, nós precisamente planearmos os modelos que quisermos. Então apresenta 3 exemplos, mas aqui ela ensina a começar desde o início, nós planearmos tudo. E temos aqui então 3 exemplos diferentes, com linhas, tipo de linhas e espessuras diferentes. Temos uma estola com combinação. Isto aqui é um exemplo de combinação, como se pode ver. Aqui temos um ponto, ali temos outro. Combinação de pontos. Temos um gorro. Portanto, que é um trabalho diferente, porque uma estola é direito, é mais fácil de planear. Um gorro, já temos que pensar nas diminuições que vamos fazer, na combinação com o cos, etc. E, finalmente, temos um exemplo também, outra vez, de aplicar um cos diferente, umas mittens. E pronto, espero que tenham uma ideia de como é que um dicionário de pontos poderá ser usado. Aqui eu gosto especialmente deste pelas características de que falei e também pelo texto, porque é um livro de técnicas e que apresenta muita informação. Assim, talvez no oposto disso, tenho aqui, só para mostrar, um dicionário de pontos onde eu fui buscar o motivo que estou a usar nas meias do trabalho de casa, que
Porque é que é o oposto? Porque se aquele tem bastante texto informativo, este tem algum texto, mas é japonês. De maneira que é como se não tivesse nenhum. Os japoneses têm dicionários de pontos muito, muito interessantes e são uns pontos que fogem um bocadinho do vulgar, embora tenham alguns dos tradicionais, depois têm algumas elaborações diferentes e que têm para mim uma característica que é aparentemente são complicados, mas depois na execução não são. Mas os dicionários de pontos japoneses são precisamente o oposto deste, no sentido em que, felizmente, porque senão não serviriam para nada, porque se fosse muita explicação, muito texto, eu não via nada. Eu não entenderia nada. Como veem, tem, por exemplo, um motivo e depois, que é um bocadinho difícil, mas vê-se aqui ao lado de cada motivo um esquema com o motivo. Mais nada. Depois tem assim umas letras que eu não percebo nada, felizmente tem uns números. Por exemplo, este aqui. E vou mostrar já agora, vou dar o exemplo com o motivo que eu estou a usar para as meias. A luz aqui, deixem ver se eu consigo. Talvez aqui agora não seja preciso tanta luz, eu possa mostrar. Este é o motivo que estou a usar na meia e aqui temos o esquema. Vão reparar quando eu mostrar, aliás, quem está a seguir vê que o esquema aqui é muito maior porque eles apresentam um esquema bastante grande, mas depois diz aqui em baixo 8. E 8 significa que é uma repetição de 8 malhas. Ora, eu, como tinha dito que íamos fazer uma meia de 64 malhas, 8 é precisamente 64 é múltiplo de 8, por isso eu queria um submúltiplo que se adequasse, e este é o caso. 8 vezes 8, 64, significa que vamos ter que repetir o motivo 8 vezes por volta. E pronto, é assim. É um dicionário interessantíssimo. Este eu comprei na retrosaria da Rosa Pomar, assim como outros que noutra altura mostrarei. Os dicionários japoneses têm pontos muito interessantes e qualquer ponto, e alguns são assim, embora é o que eu digo, são simples, são assim diferentes. Pronto. E eu gosto imenso são diferentes daqueles que nós temos cá nos nossos dicionários tradicionais. Pronto. E são. Eu acho que vale a pena. No início, quando as pessoas começam a aprender tricô, é bom se calhar seguir os modelos, e há sempre modelos engraçados para seguir. Mas depois, eu pelo menos gosto imenso de ir criando coisas, nem que seja, como eu digo, pequenos paninhos, pequenas toalhas de mão, é uma das coisas em que eu experimento usar pontos, e por isso, quanto mais dicionários de pontos, melhor, a meu ver. Pronto, isto são alguns exemplos, eu nem sei, nem escolhi nenhum favorito aqui, porque são tantos, mas são... A mim dá-me sempre vontade de experimentá-los todos. E pronto, eu vou ficar por aqui, que eu tenho tendência para falar demais, e então, nestes casos, quando é de tricô, nem sempre. E por isso vou ficar por aqui. Só uma coisa que eu queria falar. Uma amiga há pouco tempo sugeriu um tema para eu falar aqui no podcast, e eu achei uma ótima ideia e pensei que se calhar era uma ideia as pessoas poderem fazer perguntas ou dizer o que é que gostariam que eu falasse aqui no videocast. E então pensei que se calhar faria sentido criar um grupo no Ravelry para as pessoas trocarem ideias e fazerem perguntas ou sugerirem temas para serem abordados aqui. Gostava de ouvir a vossa opinião. Se puderem, escrevam comentários sobre, ou mandem-me uma mensagem em particular no Ravelry para Puela63,
que é o meu nome lá, ou mandem, ou escrevam um comentário no meu blog, no episódio, no post onde eu vou pôr o episódio, para saber se realmente estão interessados ou faz sentido eu criar o grupo do Revelry. E agora vou terminar, e a seguir a eu terminar vou então pôr mais uma pequena adenda às nossas meias que estamos a trabalhar. Até uma próxima oportunidade. Viva! No meu videocast, no episódio 2, no final, eu propus fazermos umas meias sobretudo para aquelas que nunca fizeram, aquelas ou aqueles que nunca fizeram meias. Muita gente aderiu a este projeto e resolveu fazer o trabalho de casa que eu tinha mandado, que era montar 64 malhas usando o Magic Loop e fazer 12 voltas ou mais de canelado em 2x2, 2 malhas em meia, 2 malhas em liga. Muita gente fez o trabalho de casa e ficou à espera de novas indicações. Em vez de esperar pelo episódio 3, eu publiquei no meu blog o motivo que tinha escolhido para fazermos na perna da meia. Venho aqui agora explicar como se lê esse motivo. Algumas pessoas nunca leram gráficos, outras não dominam muito a língua inglesa, nem sequer no que respeita ao tricô, e então eu resolvi fazer este pequeno vídeo para explicar como é que isto se lê. Tem aqui, antes de mais, um gráfico. Eu fiz este gráfico num programa chamado Knit Visualizer e é um programa que me permite não só desenhar os gráficos, como depois apresenta a legenda de cada linha do gráfico, mas em inglês. De qualquer forma, como verão, este é um gráfico muito simples e por isso é fácil de perceber como funciona. Isto é um motivo que nós vamos trabalhar em círculo, não frente e verso. Por isso mesmo, apresenta os números, todos eles aqui do lado direito. Por vezes, eu poderia ter feito este motivo apresentando só as voltas ímpares, uma vez que as voltas pares são voltas simples, todas em meia. De qualquer forma, para ser mais explícito e para toda a gente perceber que este motivo se repete 8 malhas em 8 voltas, eu apresento aqui as voltas todas. Também, porque é um motivo em círculo, começamos a ler o gráfico sempre da direita para a esquerda. Se fosse um gráfico para se trabalhar para frente e para trás, frente e verso, então normalmente apresentaria os números das voltas do verso aqui do lado esquerdo. Porquê? Porque do lado direito se leria da direita para a esquerda, do lado esquerdo da esquerda, do lado do verso, do esquerda para a direita. De qualquer forma, este é um gráfico para trabalharmos nas nossas meias, é em círculo, sempre do lado direito, de onde começamos sempre o gráfico, todas as voltas, a ler aqui, do lado direito. Esta é a primeira malha da primeira volta, esta é a primeira malha da segunda volta e por aí adiante. Também, como verão, mas nós temos 64 malhas e aqui só temos 8, pois porque isto é um motivo que se repete, neste caso é um motivo que se repete 8 vezes, pois 8 vezes 8 são 64. Por coincidência, as voltas também são 8. Eu, ao propor fazermos as meias, na altura disse 64 malhas é um bom tamanho, normalmente, para um pé médio. Por isso propus que montássemos 64 malhas. Disse também que iria escolher um motivo que coubesse nessas 64 malhas. Aí eu poderia escolher um motivo que fosse de 32 malhas, repetir 2 vezes, que fosse 16 malhas, repetiria 4 vezes, fosse 8 malhas para repetir 8 vezes, que fosse 4 malhas para repetir. Ora bem, 64 dividido por 4 dá-me quantas? 16 vezes. E finalmente, que fosse de 2 malhas, repetiríamos 32 vezes.
Neste caso, optei por um motivo de 8 malhas. É um motivo bastante equilibrado e muito simples. É ideal para quem está a aprender a fazer meias, é ideal para quem está a aprender a ler gráficos pela primeira vez. Então temos aqui a primeira volta e aqui na legenda a primeira volta. Diz aqui R1, isto é em inglês row 1, row 2, row 3, que é a volta 1, a volta 2, a volta 3, etc. Aqui RS é indicar que é o lado da frente. No caso de ser um motivo com frente e verso, nós saberíamos que a linha 1 é o lado da frente e, portanto, todas as ímpares são o lado da frente. Neste caso, como é um trabalho em círculo, todas as voltas se apresentam pelo lado da frente. Então vamos ler a primeira volta. Começamos por um círculo e este círculo é yarn over. Yarn over significa laçada. Uma laçada. Os quadrados em branco são tudo malhas em meia. Simples. Diz aqui knit two. Knit two é duas malhas em meia. E depois temos SSK. Slip, slip, knit. O que é isto? É uma diminuição, é um mate que fica inclinado para a esquerda. Como é que se faz? Tira-se uma malha, como se fôssemos fazer meia, para a agulha direita sem a trabalhar. Tira-se uma segunda malha, também como se fosse fazer meia ou como se fosse fazer liga. Neste caso é indiferente. E depois trabalham-se essas duas malhas pela perna de trás. Through the back loop, dizem em inglês. Eu pensei fazer um vídeo a demonstrar, mas penso que se forem ao YouTube, há uma imensidão de vídeos que demonstram como é que se faz o SSK. É só fazerem busca e encontrarão esses vídeos. A malha, temos um mate, se repararem, temos uma laçada que cria uma malha extra, temos um mate que mata uma malha e ficamos sempre com 8 malhas neste motivo. Depois do mate temos knit 4, que é 4 malhas em meia. Quando chegarmos ao fim destas 8, voltamos ao início e fazemos mais 8. E mais 8 e mais 8. Ao fim de 32, 4 repetições, chegamos ao fim da nossa agulha, voltamos à agulha, as malhas que trabalhamos vão para a corda e as malhas que estão na corda vão para a agulha e trabalhamos mais 32 malhas, mais 4 vezes este motivo. Depois estamos novamente no início da nossa volta e as voltas pares, 2, 4, 6 e 8, são sempre knit 8, isto é, tudo em meia. Neste caso são 64 malhas em meia. É uma volta simples, uma volta de descanso entre as voltas trabalhadas. Depois, na volta 3, muito parecida com a 2, só que ligeiramente desviada. Em vez de começarmos com a laçada, começamos com um knit 1, uma malha em meia, a laçada, 2 malhas em meia e novamente a diminuição com inclinação para a esquerda, o SSK. Depois 3 malhas em meia. As duas voltas trabalhadas que nos faltam são exatamente simétricas a estas duas. Temos esta volta aqui que temos uma laçada, 2 malhas, uma diminuição, 4 malhas, como esta. Só que neste caso vamos começar pelas 4 malhas em meia e depois um mate. Este mate é o tradicional K2 tog. O que é que isto quer dizer? Knit two together. Fazemos 2 malhas em meia como se fosse uma só e matamos assim uma malha, diminuímos. Quando chegamos a este ponto, o nosso motivo tem uma malha a menos que depois será compensado por esta laçada. Esta é uma diminuição com inclinação para a direita. Portanto, revendo isto, 4 malhas em meia, um mate, 2 malhas em meia, uma laçada. Uma volta simples e agora a laçada um pouco mais para dentro, tudo isto desviado um pouco para a direita. 3 malhas em meia, um mate, 2 malhas em meia, uma laçada, uma malha em meia. E depois uma volta simples. Depois de repetirmos estas 8 voltas, voltamos ao início, à volta 1. E vamos fazer estas 8 voltas tantas quantas vezes quisermos. Normalmente, isso pode depender, nunca é igual para as pessoas, porque depende de se tricotamos uma malha mais apertada ou uma malha um pouco mais larga. Depois também a altura do cano.
da meia. Portanto, é um pouco ao gosto de cada um. Há pessoas que gostam de meias com o cano um pouco mais alto, outras que gostam dele bem curtinho. Eu normalmente faço aquilo que serão umas entre 20 e 25 centímetros. Cada pessoa verá o que prefere. Eu vou fazer o tradicional 6, 7 polegadas, que vai dar ao que eu vos disse. E pronto, penso que esta explicação torna clara a leitura do gráfico e do texto. Mais uma vez digo, se quiserem no YouTube encontrarão imensos vídeos que explicam o SSK e explicam também o Yarn Over e explicam também o K2TOG, mas penso que não terão dificuldade em fazê-lo porque é realmente um motivo muito simples. No episódio 4, iremos então continuar depois de termos as pernas das meias feitas. Espero que gostem do motivo e aguardo ver fotografias dos vossos trabalhos. Até uma próxima oportunidade.